Remind me once again just who I am because I need to know. Bom dia, pessoal. Que Deus, o Eterno, conceda a Shalom ao seu coração. Amém? Eu sou o professor Kleber Guedes, seu amigo. Estou aqui mais uma vez para junto nós evoluirmos no conhecimento da Palavra de Deus. E hoje estamos aqui para falarmos de uma temática interessante. O que é o homem? O homem é uma alma? Ou o homem tem uma alma? Certo? O homem é uma alma? Ou o homem tem uma alma? Essa é uma pergunta que muitas pessoas procuram a resposta. O homem é um ser biológico, somente biológico? Ou o homem, ele é um ser biológico que tem uma alma dentro do seu corpo? Então, o que de fato é o ser humano? É a temática que nós vamos estar falando hoje aqui na nossa live, né? Tendo como base, né, a visão bíblica, vamos assim dizer. Bom Você não dia, vai moço. competir? Bom dia. Bom dia. Deseja falar Eu alguma queria. coisa? O que Sim, que você vai pensa competir. sobre a alma? Você vai competir? Oi? Você vai batalhar no TikTok? Não sei. Eu não sei como que você entrou. Eu tô aqui para falar É que sobre a alma. mandou o convite, então eu vou sair. Ah, tá. Valeu, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Então nós estamos aqui para falar desse tema interessante. Você que deseja participar conosco com relação a essa temática tão interessante, né? A respeito da alma. Algumas pessoas veem o homem como um ser holístico. Outras veem o ser humano como um ser dicótomo. Outros veem o ser humano como uma tricotomia, né? E precisamos entender o que significa esses termos, né? Você que já está chegando aí, venha participar conosco, entra aí na live, participa e compartilha aí o seu conhecimento a respeito desse assunto interessante. Então, eu quero iniciar aqui falando com vocês aqui um pouquinho sobre os diferentes conceitos e pensamentos a respeito de alma, né? Antes da gente adentrar para o seu significado e conceito etimológico, da ideia etimológica, a gente vai falar conceitos que alguns filósofos e teólogos têm a respeito daquilo que é a alma. Exemplo, Platão, um grande filósofo, ele era grego, né, e ele ensinava que todas as almas foram criadas previamente antes da existência física do ser humano. O ensino platônico era baseado na doutrina da reencarnação. Por isso ele dizia que as almas passam por várias reencarnações até se purificar das impurezas contraídas em vidas anteriores. As almas adquirem ideias instrutivas e não derivadas no sentido da existência sucessivas. Segundo ele,
isso explica o fato da impressão de que conhecemos uma pessoa ou um lugar que nunca vimos atualmente. Então Platão dizia que a alma ela é criada antes do corpo. E ele entendia que essa alma ela veio nesse mundo várias vezes. E uma das bases que ele se fundamentava é a pessoa às vezes pensar que já esteve em determinado lugar ou falou com determinada pessoa, certo? E essa alma ela tinha que se reencarnar várias vezes até chegar na plenitude da perfeição. Então, para Platão, o corpo era apenas uma matéria perecível, mas que a alma existia no mundo celestial em forma ou ideia pura antes de sua encarnação no corpo humano. A alma, portanto, era incriada e imortal, uma parte da divindade. O corpo é a prisão da alma. A alma está trancada no corpo como uma ostra na colcha. Na ocasião da morte, a alma deixa o corpo para voltar ao mundo celestial ou para ser reencarnada em algum outro corpo. Então essa era a ideia platônica, certo? Então, a pessoa, o corpo era a prisão da alma, o corpo era visto como uma coisa ruim, como algo que não prestava, e o que de fato prestava, o que era importante na verdade, era aquilo que existia dentro do homem. O homem, nessa visão, na verdade, ele não é o corpo, mas ele é uma alma, um espírito, um ser que habita dentro do corpo. E a alma, ela sai desse corpo, vai para o mundo celestial ou volta para reencarnar em outras vezes. Aristóteles, que era outro filósofo grego, fez de Platão ao dividir a alma nos seus aspectos animal e racional. Foi desenvolvida ainda mais a doutrina católica romana através de Tomás de Aquino, que ensinava que a alma criada no céu, a alma é criada no céu, colocada no corpo, em formação na ocasião da vivificação no ventre materno. Então, acreditava assim, então, o nobre Tomás de Aquino acreditava que a alma era criada no céu e colocado no corpo. Tem Filo de Alexandria, formado em filosofia, ele dizia que as almas são emanadas de Deus, foram atraídas pela matéria e castigadas ao serem encarnadas no corpo do ser humano. A mesma ideia, Deus criou as almas, né? E agora essas almas, elas vêm para o corpo como uma forma de punição, de castigo, né? Essa era uma visão antiga que Filo de Alexandria defendia, ele era judeu. Então, ele cita aqui o Talmud, né? Todas as almas, a princípio, são guardadas como um grão de trigo no celeiro de Deus, até que chegasse ao tempo de se unir aos corpos que lhe foram designados, né? Então, são visões que a filosofia, que teólogos têm a respeito de alma. Tem Orígenes também, como que Orígenes pensava acerca da alma. Orígenes, que era filósofo e teólogo do século III, foi um dos pais da igreja. Segundo ele, conforme a sua eterna justiça, Deus criou todas as almas iguais e que a atual diferença dos seres humanos
é devida a diferente de comportamento em existência anterior. Então veja só o pensamento de Orígenes com relação à alma. Deus criou todas as almas iguais e que a atual diferença dos seres humanos é devida a diferentes comportamentos em existências anterior. Então, o que Orígenes acreditava? Acreditava que a pessoa que existe hoje em um corpo, ele já existiu em outra encarnação. Ele já tinha passado por a encarnação, aí reencarnou novamente, e assim ia. A pessoa poderia evoluir ou poderia regredir. Tem a ideia também do traducionalismo, que acredita o quê? Acredita na teoria que diz que as almas foram criadas que Deus criou a alma de Adão e de Eva, e que de lá para cá os pais geram tanto o corpo físico como o corpo espiritual dos filhos. Por isso as almas dos filhos são gerados pelos próprios pais. Então, esse movimento filosófico e teológico acredita que a criação da alma não seria um ato de Deus, mas seria um ato do próprio ser humano. Assim como o homem ele vai gerar no útero da mulher, né, o sêmen que vai gerar aquela criança, o seu sentido biológico, então o pai também ele gerava, né, a alma daquela pessoa. Interessante essa ideia. Tem o criacionismo, que defende que a alma é criada imediatamente por Deus no ato da concepção, isto é, no momento em que cada pessoa passa a existir. Essa teoria defendida por Aristóteles, Jerônimo, Pelágio e depois pela Igreja Católica e pelos teólogos da Reforma. Então, no momento da concepção, quando é gerado ali o feto, então Deus cria a alma e coloca dentro daquela criança. E assim vai, são tantas teorias que se tem a respeito do que é a alma. E você, segundo a sua ideia, segundo o seu pensamento, a alma, ela é pré-existente? A alma, ela já existia lá no mundo celestial, no céu, antes da geração do corpo? Como que a alma ela vai entrar no corpo? É no momento que a criança é gerada no útero da mulher. É no momento que aquela criança nasce, sai do ventre. Você que acredita na dicotomia e na tricotomia, eu pergunto à senhora, eu pergunto ao senhor, em que momento a pessoa recebe a alma dentro de si? Como que é feita essa questão aí, segundo a sua ideia? Nós já passamos aqui a ideia de alguns filósofos e teólogos, que alguns acreditam que a alma ela é pré-existente, ela já existe lá no mundo celestial, né? E quando a criança ela é gerada, então essa alma ela vem para dentro do corpo. Alguns acreditam que é um ato de Deus que coloca a alma ali. Outros acreditam que são os pais que fazem com que a alma entre dentro daquele corpo. E a senhora, o senhor que está me assistindo agora, que está me ouvindo agora, qual é a sua ideia? Qual é a sua crença? Escreve aí nos comentários. Se quiser entrar, participar, né? Você será bem-vindo a conversar comigo sobre esse assunto, que eu acredito que é um assunto especial, é um assunto interessante, né? Para a gente crescer, evoluir no conhecimento. Tá certo, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, que está nos vendo?
E qual é a visão bíblica, né? Qual é a visão bíblica a respeito desse assunto? Até agora eu passei a visão filosófica, a visão teológica de alguns teólogos. Então vamos começar aqui pela Bíblia. Você que ainda não está seguindo a gente, quero convidar você a seguir, a deixar o seu joinha, fazer os seus comentários também, compartilhar aí, convidar outras pessoas, dar uma força aí para o nosso canal, certo? A gente e órgãos e etc. Então Deus cria a vida para Adão, fazer com que este ser que criou se torne uma pessoa viva. E o texto diz que Deus soprou suas narinas no olho da vida. Isso é, Deus deu a vida. Recebe a
Então, essa concepção de existência de Deus, né? Eu falava existência aqui, para que você compreenda a existência de Deus. O fato, simplesmente o a vida para Adão, fazer com que este ser que criou se torne uma pessoa viva. E o texto diz que Deus soprou suas narinas no olho da vida. Isso é, Deus deu a vida à existe. Né? Então, essa concepção da existência aqui, para que você compreenda a existência de Deus, né? Eu não vou
vida para Adão, fazer com que este ser que criou se torne uma pessoa viva. E o texto diz que Deus soprou suas narinas no olho da vida. Isso é, Deus deu a vida. Recebe o planeta Terra, o ser humano, os seres que aqui habitam, existe numa perfeição como existe hoje. Então, ao meu ver, é ilógico, eu preciso de mais fé para não acreditar que existe um Criador. Então, foi criado por outro. Então, respondendo aqui a pergunta do colega, obrigado aí pela sua pergunta, Richard, né? Deus abençoe o senhor. Depois a gente vai fazer uma live sobre esse tema aí. Pessoas que gostam de falar do assunto, mas uma alma, ou o homem tem uma alma? Como que tem uma alma? Como que você entende essa? Usa para Nefesh. A palavra Nefesh, ela significa alma, ser, vida, criatura,